Olá, Elenir Menegasso do canal Connect Eu Sou para mais um assunto hoje com as mamães, as cuidadoras, as pessoas que cuidam das nossas crianças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o problema de se fazer a criança fazer a lição de casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de como tornar a lição de casa uma hora mais tranquila para a criança, para as cuidadoras, para as mamães. Será que existe uma solução para isso? Porque parece que quando as crianças ouvem a palavra, vamos lá fazer a lição de casa, parece que não tem como aquele momento acontecer. E antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer do fundo do meu coração os comentários, as perguntas que chegam pra gente através do Instagram, do direct, através das mensagens da nossa página também no Facebook. Um beijo no coração de cada uma de vocês que acompanham o nosso canal, que estão compartilhando os nossos vídeos, que estão passando para as outras pessoas também, cuidadoras, mamães, papais e todas as pessoas que estão com os nossos anjos aqui na Terra. Como é que eu consigo mostrar para a criança que a lição de casa ela é tão importante quanto a lição que eles fazem na escola? Será que tem como a gente criar um ambiente, uma rotina para isso acontecer de uma forma mais saudável, de uma forma mais harmônica, mais tranquila, sem tanto estresse para as crianças e para as mamães? E a resposta é sim, tem sim. Vamos lá? Vamos começar criando um ambiente gostoso para a criança. Vamos começar criando uma rotina que a criança ache que aquele momento é um momento saudável, gostoso e não entediante ou algo que ela esteja fazendo forçado. Eu sei que é difícil, porque quando nós criamos uma rotina diária para os nossos filhos, nós vamos ajudar as crianças a desenvolver hábitos saudáveis, promover um senso de ordem, de organização, de responsabilidade, de disciplina. Então é importante que nós possamos organizar esse processo, as condições ideais para esse dever de casa. E isso, antes de mais nada, precisa ser combinado com a criança. Se nós combinarmos com a criança, se nós fizermos um ambiente gostoso, olha, vamos deixar aqui a sua canetinha, o seu lápis, o seu caderno, o seu livro. Então, se cada dia ele faz esse dever de casa em ambiente diferente, será que ele vai criar uma rotina? Será que ele vai conseguir criar uma rotina? Até a gente que é adulto, quando nós precisamos se concentrar em alguma coisa, ler alguma coisa, ou muitos ainda estudam, e quando a gente precisa estudar, a gente cria um ambiente gostoso, favorável para isso. Então, defina um local específico para a criança fazer o dever, conversa com o filho e pergunta para ele aonde ele se sente mais à vontade para fazer a lição de casa. A nossa ideia, muitas vezes, eu sei porque eu já passei por isso, já fiz muitas vezes isso também, é colocar a criança meio que isolada. Coloca ela ali num quarto, numa mesa mais distante, para que a gente não tenha aborrecimento, para que a gente fique mais tranquila. Então, esse ambiente, muitas vezes, eles são ideais para os pais, mas será que são para as crianças? Todas essas opções que nós vamos colocando como sendo mais favorável, será que elas são adequadas às crianças? Porque quando eles estão sozinhos, com eles mesmos, com os seus brinquedos, com os seus livros, no quartinho deles, com livre acesso ou ao computador, a um tablet ou a um celular, mas é lógico que ele vai se distrair na hora de fazer a lição. E nesse momento fica difícil também a concentração da criança. Então, discute com as crianças, coloque algumas opções, algumas escolhas, peça para que ele torne isso mais agradável
para que ele perceba que essa hora é uma hora agradável, que ele tenha consciência desse lugar definido por vocês dois. E aí, ele pode estar do seu lado, e se você estiver do lado da criança e estiver o tempo inteiro mexendo no celular, o que ele vai pensar? Ah, minha mãe não tá nem aí pra mim. Isso é a mesma coisa que colocar uma criança sozinha ali no quarto, concordam? Por quê? O ambiente, ele tem que ser propício para ambos. Então, pode ser uma mesa de jantar, pode ser uma mesinha com uma cadeirinha, uma mesa da cozinha. O importante é a criança, ela se sentir confortável e aprendendo com você, a fazer perguntas enquanto ela aprende, a codificar ou a pedir, aprender a pedir ajuda quando surgir um problema, porque muitas crianças, elas não pedem ajuda na escola. Porque quando elas vão perguntar alguma coisa, quando elas vão, às vezes o adulto já vai em cima, mas eu já não te falei, não disse que era assim, mas vamos pensar melhor. Então tem muitas crianças que não conseguem nem fazer perguntas dentro de uma sala de aula, porque o ambiente que ela se encontra no dia a dia não é um ambiente que ela percebe que é favorável para isso. O importante é que a gente não imponha as ideias às crianças. A gente precisa pesar os prós, os contras e, na verdade, tomar uma decisão mútua entre a pessoa que está com a criança, entre a mãe, a avó, uma tia, mas criar um ambiente favorável, né? E outra dica importante também, criar um cronograma, porque cada criança, ela tem um ritmo, ela tem uma programação que só você que está ali com a criança todos os dias sabe. Então, algumas crianças, elas acham mais fácil fazer a lição de casa logo quando elas chegam da escola. Tem outras que gostam de dar uma descansadinha, relaxar e depois começar. Tem outras que não gostam de fazer de jeito nenhum, eu sei, nós entendemos isso. Algumas crianças, elas precisam começar pelo mais difícil, outras gostam de começar pela lição mais fácil. Tem algumas crianças que gostam de ter a opção. Então pergunte para a criança, quais as lições que você tem hoje de casa? É desenho, é matemática, é português, é uma pesquisa? Então dê para ela a opção de escolha. Ah, qual que você acha melhor a gente começar? Qual que você quer começar por qual? Por que você quer começar por essa lição? Isso vai ajudar a criança a ter opções, posicionamentos de escolha enquanto ela está se desenvolvendo. Isso vai ajudar a criança a ter autoestima, a ter autoconfiança. Então, você conhece melhor o seu filho e você vai proporcionando as opções que são mais confortáveis para ele, não impondo. Então, tente cumprir algumas horas em casa, horas do dever, é a hora do dever da escola. Então, todos os dias, vamos combinar assim, depois que você chega da escola, você toma um lanche e enquanto a mamãe prepara o jantar, vamos fazer a sua lição. Isso vai adquirindo um hábito, isso vai ficar na lembrança da criança. Eu lembro quando eu era pequena, que eu ficava numa mesa e a minha mãe fazendo o jantar e eu perguntava para ela as coisas, ela ia me respondendo. Então, isso vai criando um ambiente favorável, porque tem muitas crianças que, quanto mais cansada ela estiver, mais lenta ela fica, mais difícil é o raciocínio, a maneira como ela vai aprender. E se você vai proporcionando isso, não como uma lição, mas uma conversa, um momento que vocês estão juntos, isso ajuda, faz a lição ficar interessante, envolvente, melhora o aprendizado. Outra dica importante, já fez alguma vez do seu filho se tornar o professor? Então deixa a criança se tornar o professor naquele dia. Mesmo que você ofereça as condições ideais para a criança se comportar,
Tem algumas crianças que têm algumas resistências, lógico, maior com a lição de casa. Então deixa ele ser a professora, o professor naquele dia. E é importante entender o que incomoda tanto e por que ele não gosta de fazer. Ele vai argumentar e ele vai te ouvir também. Porque muitas vezes a criança já realizou tarefa semelhante na escola e aquilo em casa se torna repetitivo. Então nós temos que ter um pouco de jogo de cintura. Se ele falar, eu já estou cansada de fazer essa lição, eu já fiz essa lição na escola. Aí você só tenta mostrar para ele o quanto que é importante. Quanto mais ele treinar, melhor. Quanto mais ele estudar, melhor. Então, nessa hora, vale usar o quê? A criatividade, explorar novas formas da gente tentar fazer a criança entender que aquilo é importante para ele. Então, se oferece para ele como aluno, como uma aluna. Peça para ele te explicar a matéria, para ele te explicar por que ele está fazendo aquilo. Peça para ele responder as questões de maneiras diferenciadas. Então, aproveite para fazer esse momento especial, que a criança se sinta especial. E, para dar um pouco mais de dicas, existem estratégias mais simples e estratégias mais complexas. Então, vamos lembrar a criança que o que ele pode fazer na hora que ele terminar a lição. Pode ser chamar um amigo, um jogo favorito, assistir um desenho que ele gosta, que ele tenha depois daquela tarefa atividades interessantes, porque até nós adultos, nós gostamos de fazer algo que nos traga felicidade, relaxamento e que a gente tenha um sistema de recompensa. E por que as crianças não? Quem não gosta de comer um chocolate quando está cansada ou passou por uma situação que está exigindo muito o nosso foco e a nossa atenção? As crianças também são assim, porque as ondas cerebrais das crianças também precisam de momentos de relaxamento. E vamos falar também agora do sistema complexo de fazer uma lição de casa, porque nesse caso tem muitas crianças que elas, mesmo que você ofereça para ela uma atividade favorita, ou depois da escola, ou depois da lição de casa, ela não vai entender. Então nós precisamos entender que nós precisamos estimular essas crianças a realizarem as suas atividades sem estresse, sem ficar cansado, sem alteração de humor. E o legal é que a gente possa oferecer para eles, por exemplo, o sistema de pontos. Então é assim, pode significar pontos para cada tarefa concluída corretamente, cada lição concluída, cada maneira que ele acessou lá o aplicativo da escola e conseguiu realizar o aprendizado sozinho. As crianças, elas podem usar esses pontos a favor delas, mas o importante é que você discuta com ela a respeito disso. Pode ser você escolher ir ao cinema, tem milhões de maneiras, aquilo que você está acostumado a fazer. Quando chegar o final de semana, nós vamos ao cinema, nós vamos ver aquele brinquedo, nós vamos à casa do seu amigo, pode ser um piquenique, vamos andar de bicicleta lá no parque. Então, cada objetivo tem o seu próprio valor de pontos. E o do seu filho é que vai decidir como ele vai gastar esses pontos. Isso se torna uma grande motivação para que eles possam realizar essa lição de casa. E aí, o importante é que você sempre dê escolhas para que ele faça e converse mais com ele. Agora, muito cuidado, porque o modelo ideal da supervisão com o dever de casa, ele pode ser perfeito apenas para você, para a gente que está ali do lado, mas não para o filho. Então, não precisa impor para provar para o seu filho quem é que está mandando ali naquele momento.
Isso não funciona mais com as nossas crianças, as crianças da nova era. Elas não conseguem mais entender que o aprendizado delas vai ser pela imposição, vai ser pelo mandar. Isso não funciona. Então descubra que eles precisam de pausas, quais as tarefas que são mais difíceis para ele. Se ele começou com a lição mais difícil, dá um tempinho, fala para ele, vai lá tomar uma água, vai ao banheiro. Então converse para que ele sinta que aquele momento é um momento de construir. Então ele está construindo ali o aprendizado, ele está construindo a confiança em estar ali com você, o vínculo, e isso vai melhorar em muito o desempenho da criança na escola. E aí a gente se pergunta, né? Mas como que eu faço para ter mais tempo para me organizar e para ajudar a criança na hora da tarefa? Eu já fiz um outro vídeo que fala a respeito disso, como eu, mãe, consigo me organizar mais. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Se envolver com esse momento e acompanhar a tarefa essencial, isso você está dizendo para ele que você tem a responsabilidade de estar ali com ele e está mostrando para ele que ele tem a responsabilidade de desenvolver aquela lição de casa. A responsabilidade do horário que foi definido, a responsabilidade de organizar o material. Então, lembrando ele que está chegando o momento dessa lição de casa, deixe que ele providencie esse material necessário, dependendo da idade. Lógico que em crianças muito pequenas, tem muitas coisas que elas não têm como providenciar, mas um momento especial é da autorresponsabilidade. Nós estamos também passando para as nossas crianças que nós temos também que cumprir alguns deveres, porque a vida nos faz assim, a vida traz isso para nós. Então, a preguiça na hora de executar essa lição de casa, é lógico que é natural. Na maioria das vezes, eles vão ter vontade de brincar, eles vão ter cansaço, vão ter sim dificuldade para se concentrar, mas o mais importante é você mostrar o seu apoio, incentivar o seu filho, isso é muito importante. É essencial para que vocês estabeleçam vínculos. Então, o que você pode realizar com ele na tarefa, na lição de casa, é aquele momento gostoso, aquele momento que vocês estão juntos. Sem a mãe ir para esse momento no estresse e sem a criança ir para esse momento no estresse. Tem crianças que choram, tem crianças que saem da cadeira, tem crianças que ficam inventando coisas para levantar daquele momento ali, do local que ela está fazendo a lição, porque ela precisa fazer uma coisa, precisa fazer outra. Se a gente vai observando isso, nós vamos pegando os pontos que estão precisando ser melhorados. E aos poucos nós vamos incorporando isso na rotina da criança, na nossa rotina, na rotina familiar. E isso é muito importante. Nós estamos estabelecendo vínculo com as crianças enquanto elas realizam as lições, os deveres, e nós estamos colocando para elas a parte simples da vida, que todos temos que ter. A autorresponsabilidade, o cuidado, a atenção quando está fazendo uma tarefa, a atenção da mãe com a criança, a atenção da criança na tarefa. Então, tem milhões de possibilidades que nós podemos realizar quando as crianças estão realizando os seus deveres de casa. Espero que tenham gostado. Um beijo no seu coração. Compartilhem, continuem nos mandando as suas mensagens, os seus pontos de vista, porque me ajudam muito, até mesmo para que a gente possa construir muitos outros conteúdos de acordo com aquilo que vocês nos passam. Muito obrigada!